Dando início aqui à gravação da aula de microprocessadores da turma 8º W, no dia 26 de outubro. Né? Antes aqui do início da gravação, estava explicando no Moodle o material disponibilizado, né? Principalmente aqui a cartilha de saúde, o comunicado, desculpem, da Pró-Reitoria, dizendo aí, né, que os laboratórios já estariam disponíveis, né, que vocês são bem-vindos lá, que podem utilizar. Acredito que outras disciplinas de laboratório vocês já estejam nesse processo. Né? De qualquer maneira, né, pediram para divulgar aqui os protocolos, então está aí colocado para vocês. E disponibilizei também os slides atualizados da matéria que a gente vai ter hoje, de conversão analógica digital. Não é um assunto assim que vocês dominem tanto, né? O pessoal de elétrica normalmente tem conversão analógica digital, né, com alguma profundidade no curso de sistemas digitais, ou circuitos digitais, né? Esse é o nome da disciplina, né, na parte ali de lógica sequencial, né? Costuma ter aí a conversão analógica digital e digital analógica. Vocês, elétrica, não costumam, né, ter tanta profundidade com elétrica, não, a mecatrônica, não costumam ter tanta profundidade nesse assunto, então acho que vale a pena aqui a gente explicar direitinho esse conceito, né, que é fundamental, né? Vocês vão utilizar esse conceito no projeto de internet das coisas, né, já que vão colocar sensores analógicos nas placas de vocês, esses sensores vão ter que ser lidos, vão ter o sinal analógico, o sinal original sendo convertido para elétrico através de um transdutor, e o sinal do transdutor que é analógico sendo convertido para digital através do conversor analógico digital do Atmega. A gente vai estudar esse conceito, é um conceito simples, né? Quem já tem alguma cultura aí geral, com certeza já conhece o conceito, porque hoje tudo é digital, né? Então vocês conhecem perfeitamente o que é um sinal digital, sabem a diferença do sinal digital e para o sinal analógico, sabem por que hoje todo o processamento é digital. Todos esses conceitos a gente já tem abordado durante o nosso curso e outras disciplinas também vocês devem ter tido esse estudo, essa avaliação, né? Porque tudo hoje é digital. Né? Lembrar, né, que a célula básica de controle de um sistema eletrônico hoje é o transistor. E o transistor tem basicamente, na forma que nós trabalhamos, que não é a forma de amplificação de sinal, nós trabalhamos com a forma de corte e saturação do transistor. Então, a gente tem dois estados ligados ao transistor, nível alto e nível baixo. Por isso, como o transistor é a célula básica para controle, para elaboração dos diversos circuitos digitais, que por sua vez formam circuitos programáveis, todo sinal analógico que está presente na natureza, eu preciso converter para digital. Daí a importância da conversão analógica digital para os sistemas de internet das coisas. Tanto que vocês estão colocando sensores de temperatura, sensores de umidade, sensores de luminosidade nos projetos de vocês, né, estão processando essa informação, transmitindo isso para uma nuvem, para um servidor remoto, para a partir dali fazer algum tipo de processamento. O conceito de internet das coisas é exatamente esse. Tá? Vamos trabalhar com o servomecanismo, aí o servomecanismo é um conceito que vocês conhecem bem, né? Conhecem até melhor do que o pessoal da elétrica, né? Já que trabalham com servomecanismo, trabalham com robótica, né? O elemento básico, né, que faz movimento na robótica é um servomecanismo, é um motor de passo, né, que vocês colocam aí os braços robóticos que vocês projetam, que vocês especificam, que vocês fazem manutenção, etc. Hoje a indústria 4.0 é basicamente composta de sistemas autônomos, e esses sistemas autônomos são, muitos deles baseados, principalmente quando são robóticos, em servomecanismos. E o controle desses servomecanismos a gente vai relembrar hoje. Também acredito que vocês já conheçam, já tenham feito projetos com servomecanismos, ou tenham participado do projeto do Baja, ou projeto do avião,
esses projetos extracurriculares que a engenharia mecânica valoriza bastante, e vocês já devem ter participado desses grupos, com certeza devem ter encontrado servomecanismos e motores DC. Né? Então, esses dois sistemas, você utiliza PWM. Vamos também dar uma olhada nisso daí. Né? E com isso a gente vai ter, né, o conjunto completo, né, do nosso sistema, né, com comunicação serial, conversão analógica digital, servomecanismo, controle de motor e os sistemas digitais de entrada e saída, que são estabelecidos pelos portes. Né? Tudo isso vocês trabalham bem aí. Tá? Vamos abrir aqui o slide, vou compartilhar com vocês. Se vocês quiserem, né, podem pegar diretamente do Moodle. Tá? Eu acabei de baixar no Moodle e eu vou compartilhar com vocês nesse momento. Vamos lá, novo compartilhamento. O pessoal está com o microfone aberto aí, se puderem observar os microfones aí, tá? Para a gente poder dar uma aula aqui sem muitas interferências. Vamos lá. Na aula passada, tá? Nós trabalhamos com comunicação serial, tá? Com a UART, né? Vimos, né, que o nosso microcontrolador tem uma UART full duplex, né, que obedecia o sinal serial TX-RX. Tá? Vimos RS-232. E vimos aqui a comunicação que acontece normalmente entre dois dispositivos ligados ponto a ponto, né, onde o TX é ligado ao RX, como, por exemplo, quando você conversa entre duas placas, como o Raspberry e Arduino. Lembrando que o sinal serial é um sinal que é sincronizado através de um clock. Né, normalmente tem uma via de dados de 8 bits também, mas também tem um start e um stop bit para formar o sinal. Esse sinal serial também é controlado por um protocolo, né? Isso é uma matéria mais que o pessoal da elétrica usa, né, em sistemas de comunicação. Né? Vocês normalmente implementam um protocolo. O protocolo mais conhecido que tem, alguns de vocês já devem ter trabalhado com ele, é o TCP/IP, que é o protocolo da internet. Quando um dispositivo vai se conectar à internet, ele utiliza esse protocolo TCP/IP. Lembrando que o sinal, obviamente, é serial. Né? O protocolo é uma camada acima do sinal físico. Né? O pessoal de comunicação estuda as camadas de OSI, as camadas de comunicação OSI, são 7 camadas. A camada física, que é essa que a gente está estudando aqui, é a primeira camada. A segunda já envolve algum tipo de protocolo. Né? Então, você tem indo até chegar, né, ao protocolo de internet, por exemplo, onde você vai lá e manda, né, faz um upload de uma figura, um download de uma figura, né, num servidor ou num projeto. Né, tudo isso envolve esses diversos protocolos de comunicação. Na parte física, é só lembrar que tudo é serial. Né, tem uma via de transmissão, uma via de recepção e um clock para fazer a sincronização de tudo isso. Né, então, isso a gente estudou na aula passada, né, a diferença de comunicação paralela e serial. Né, e antes disso, a gente viu, né, a parte de watchdog, interrupção, a parte de controle de energia, né, isso forma essa lista 4. Se vocês pegarem a lista 4, ela é composta dessas 7 questões ligadas aqui ao sistema de interrupção, de watchdog, de controle de energia, né, que são essas 7 questões que vocês estão vendo aí na tela, né, que fazem parte da primeira parte da lista 4, e a segunda parte, né, que a gente, né, vocês estão vendo aqui, também a gente deu uma olhada na aula passada na apostila, né, e aqui eu faço 5 questionamentos sobre comunicação serial, que eu pediria para vocês, juntamente com aquelas 7, formando 12 questões, formam o trabalho número 4. Postarei isso no Moodle, não esqueça de colocar o nome no trabalho. Tá? O trabalho é individual, tá? Peço para vocês ser individual. Preferencialmente manuscrito. Tá? Mas o pessoal que tem dificuldade ali no manuscrito, tudo mais, tudo bem. Né? É claro que na parte de projeto, né, tem projetos aqui, tem desenhos, aí é importante vocês fazerem manuscrito aí. Tá?
Então, aqui são 5 questionamentos aí, né? Todos eles foram bem abordados, né? Na aula passada. Então, na verdade, é uma revisão, né? Um de vocês aí pediu para disponibilizar o vídeo com antecedência, né? Dando uma boa olhada no vídeo e dando uma olhada boa nos slides, vocês vão conseguir responder tudo isso. Quem participou da aula não vai ter dificuldade nenhuma, né, de retomar isso, né? Eu sempre aconselho participar dessas aulas online, eu não tenho a menor condição de controlar isso, né? Não vou ficar pedindo para vocês abrirem uma câmera para ver quem está prestando atenção, tá? É problema de vocês. Mas, inclusive, houve a recomendação que não se abrisse, se fosse solicitado para respeitar a privacidade de cada um de vocês, né? Vocês estão aí dentro né, das casas de vocês, dos escritórios, então, obviamente que não é todo mundo que gosta de compartilhar, né, um momento, né, onde está assistindo a aula, né? Então, isso a gente respeita, mas é importante prestar atenção. Por isso, essa forma de avaliação continuada. Toda aula a gente tem algum tipo de questionário, alguma coisa, e é cobrado isso para formar a avaliação final. E no trabalho 6, a gente vai fazer uma compilação de todas essas questões aí, para vocês poderem, né, estudarem, refletirem e fixarem o conhecimento. Ok? Bom, havendo qualquer dúvida aqui, vocês já fizeram isso na lista 1, 2 e 3, manda a questão pelo Moodle. Estou com dúvida nessa questão aqui, a gente responde. Não precisei ainda, né, de marcar nenhuma aula, alguma monitoria específica para explicar, mas também fico à disposição aí no horário comum, né, se houver alguma dúvida mais complexa, a gente conversa, a gente marca uma aula de monitoria pelo Zoom aí e a gente conversa se houver necessidade, né, para a gente poder substituir ao máximo, né, compensar ao máximo esse ambiente, esse regime excepcional que a gente está vivendo, e espero, né, que no semestre que vem a gente volte pelo menos à normalidade da aula presencial. Ok? Deixa eu ver alguma questão aqui. Né? O chat não tem nenhuma manifestação, alguma dúvida do que foi colocado aqui até o momento? Acho que até agora não, professor. Ok, Vitor, obrigado pelo feedback. Tá? Qualquer dúvida que tiver, né, só vamos colocar. Eu vou avançar, então, agora para os 2 próximos tópicos. Né? Como eu falei, comunicação serial, conversão analógica digital é um tópico que vocês não têm tanta familiaridade, né? Que vem de sistemas digitais, né? Um sistema de um computador, tem clock, é um sistema mais complexo. A gente não vai precisar entrar, né, no funcionamento interno do conversor analógico digital. Não vou pedir isso para vocês, apesar de que eu vou explicar relembrando circuitos digitais, mas eu vou trabalhar como um bloco de conversão analógica digital no que a gente precisa. Né? Número de bits para resolução, frequência para frequência de amostragem, que para nós não é tão importante, porque as nossas frequências são baixas, já que os sinais que a gente vai estar trabalhando são sinais de baixa frequência, são sinais tipo temperatura, pressão, né? Os sinais analógicos, né, não são sinais de vídeo, não são sinais de imagem, que seriam sinais de multimídia. Então, a gente não deve ter dificuldade nesse aspecto. O segundo tópico é servomecanismo, sinal PWM, esse vocês conhecem bem. Vamos recordar isso e principalmente encaixar com o que a gente vai, com o ambiente do Arduino, com o ambiente da placa Uno, para vocês poderem utilizar, né, no CLP de vocês. Esses 2 controles são fundamentais, né, principalmente para mecatrônica. Dispositivos com servomecanismo e dispositivos de motores DC, né, é uma coisa recorrente, tá, no universo de vocês, principalmente com o servomecanismo. Para vocês terem ali, né, os sistemas robóticos, o braço, a automação, né, indústria 4.0, né, vocês com certeza, né, conhecem o assunto e, de uma certa forma, no laboratório, no trabalho de IoT, estão, né, trabalhando com esse tópico. A última questão aqui de comunicação serial é uma questão de laboratório, tá? Então, a gente vai estar trabalhando isso aí na sequência. Tá? Mas ele é bem simples, né? O comando aqui é o serial print, né? Vocês mesmos já devem conhecer, então a gente vai estar abordando aí. Tá?
Aqui é um esquema, né? Aqui é um projetinho, né? Usando interrupções externas, usando as 4 saídas de controle para 4 relés, um LED, uma chave de configuração e a interface TX-RX Max 232, não 323, né? Aqui um erro de digitação aqui, eu estou em PDF aqui, né? Mas, por favor, é 232, né? Ok? Bom, vamos lá. Falar um pouquinho de conversão analógica digital, né? Que é uma interface, né? Se vocês pegarem, deixa eu pegar aqui a interface, a arquitetura interna do Atmega, só para destacar o conversão analógico digital dele aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui no slide 95, tá? Eu tenho aqui, quando eu estava falando de temporização, eu mostrei a arquitetura interna do Atmega. Observem aqui, ó, esse bloco que está de cinza aqui rachureado, é um conversor analógico digital. É desse conversor que a gente vai estar falando agora. Observe que esse conversor está ligado ao porte PC, porque os 6 canais que ele trabalha, o conversor trabalha, que ele faz a multiplexação, estão ligados no porte PC. Por isso que lá no porte PC, você tem aqueles pinos chamados A0, A1, A2, até A5. São 6 canais que você tem, né, analógicos. Né? Se você pegar aqui o esquema, deixa eu pegar o esquema aqui da pinagem novamente, aqui, ó. No esquema da pinagem, você pode ver aqui no porte PC, ó, de PC0 PC5, você tem 6 entradas analógicas aqui, ó. Entrada analógica 0 até a entrada analógica 5, que são 6 entradas, de 0 a 5, né, que é a notação que normalmente o Arduino utiliza. Ele tem um conversor só, né, um conversor só, mas ele é multiplexado, ele é endereçado. Então, na hora de você fazer uma leitura, né, do sinal analógico, análogo read, que é a expressão que o Arduino utiliza, você vai ter que colocar o endereço de 0 a 5 do canal analógico que você quer ler. Então, você coloca isso através de um label, né? Você coloca lá um sensor de pressão, um sensor de temperatura, um sensor de corrente, né? Você vai criar um label para esse sensor e vai colocar um desses endereços de 0 até 5, de A0 até A5. Como vocês vão ver lá, principalmente no laboratório. Muito simples. O Arduino facilita muito a leitura, mas existem alguns conceitos ligados ao processo de conversão analógica digital. Esses conceitos são importantes de serem entendidos, para vocês poderem trabalhar bem com o conversor. Tá? Uma vez entendidos esses conceitos, o trabalho é muito simples, não tem nenhum cálculo aritmético complexo, só tem que realmente ter um entendimento básico. Tá? Então, dando continuidade aqui, ó. Primeiro, vamos lembrar o que é um sinal analógico e um sinal digital. Também acredito que não seja nenhuma novidade para vocês. O sinal digital é esse sinal que a gente está trabalhando, é o sinal que a gente chama de discreto, um sinal finito, ou seja, você consegue contar o número de níveis dele. Normalmente a gente trabalha com o sinal digital de 2, um sinal discreto de 2 níveis, por isso que ele chama-se sinal digital, como vocês estão vendo aqui nesse sinal. Ó. Tem 2 níveis, o nível 0 e o nível 1. Tudo, né? Que a gente trabalha tem. Por que só 2 níveis? Porque uma chave eletrônica, um transistor, um MOSFET, tá? Tem 2 condições. Transistor cortado, normalmente nível baixo, transistor aberto, normalmente nível alto, por causa do resistor de Puap. Então você tem essas 2 condições, e por causa do transistor, que por sua vez forma as portas lógicas que vocês conhecem, porta OR, porta AND, porta SHORE, porta inversora, e essas portas formam circuitos combinacionais sequenciais que vocês estudaram em sistemas digitais, que por sua vez formam sistemas programáveis, como os microprocessadores, como a unidade central de processamento, todo esse conhecimento a gente herdou lá, primeiro de fundamentos de eletrônica, onde vocês estudaram o transistor, depois sistemas digitais, onde vocês estudaram sistemas digitais combinacionais, sistemas digitais sequenciais, e por que não dizer também conversão analógica digital, né? Tudo isso, né, está dentro, hoje, do microcontrolador, que vocês trabalham como um bloco.
Vocês não precisam lá ficar refletindo muito, né, no processo de conversão, nada disso. Você só tem que entender o conceito para entender como o bloco funciona. Porque as instruções né, você vai usar uma instrução, né, analog read, vai ler o sinal analógico. Agora, você vai ler um sinal analógico que vai variar de 0 a 10 bits, de 0 a 3 FFF, ou de 0 a 1023. O que significa isso? Esse significa. E qual a relação disso com a grandeza que está sendo medida? Qual a relação disso com a temperatura que você está lendo através de um LM35? Qual é a relação disso que você está lendo lá com o sensor de gás, com o sensor de luminosidade, com uma leitura de corrente, né, uma leitura de aceleração, né, as diversas grandezas que você tem no mundo analógico, que na verdade estão ligadas à natureza. Então, o sinal analógico nada mais é do que o contrário no sinal digital. Se o sinal digital é um sinal discreto, finito, o sinal analógico é um sinal que entre o nível máximo e o nível mínimo tem infinitos valores. Tá? Que a gente está falando, né, sinal contínuo, não discreto. Vou falar em discreto aqui, porque em português a palavra indiscreto tem outro significado. Né? Mas seria um sinal não discreto, né, que vai de zero até, né, de um valor máximo até um valor mínimo, normalmente com uma frequência, se houver repetição. Né? Mas observe que numa senoide você tem infinitos valores, você não tem valores que você conta. É claro que quando ela é convertida para um processo digital, aí nós fazemos o que a gente chama de amostragem do sinal, e a amostragem torna esse sinal infinito, um sinal contínuo, num sinal discreto. Então, o que a gente vai estar, o objetivo aqui é a gente entender como que eu converto isso nisso. Tá? Muito importante isso, porque, né, os sistemas de controle basicamente controlam os sinais da natureza, e os sinais da natureza são essencialmente analógicos, diferente dos sinais que um computador, que um CLP, um controlador lógico programável controla. Né? Dentro da natureza, né, tudo é analógico. Nós somos analógicos. Nós somos analógicos. A gente não tem bits, né? Se você pegar lá o sinal elétrico de um neurônio, um sinal elétrico né, que controla de uma certa forma o nosso coração, né? Você consegue pegar esse sinal elétrico através do eletrocardiograma, por exemplo, né? A ressonância magnética também, você consegue ter toda essa grandeza, são todas analógicas. São todas analógicas. Mas, né, a forma de controle que o ser humano desenvolveu para esse sistema analógico é um sistema digital. O sistema digital é mais fácil de você conceber. Claro que diante da tecnologia de hoje, né, outras tecnologias que já estão existindo aí, né, lá no Mackenzie a gente fala muito do grafeno. O Mackenzie tem uma linha de pesquisa muito legal na parte de grafeno. Aí já existem, né, talvez outras possibilidades onde o mundo analógico, né, também vai entrar na área de controle. Né, também vai entrar na área de controle. Bom, o nosso objetivo aqui nesse item é entender como que é feita essa conversão, ou seja, como é que eu vou mostrar um sinal analógico da natureza que eu vou controlar. A IoT é controlar sinais medidos do meu sistema, né, de entrada, né, e controlar, né, representar, armazenar esses sinais de uma forma digital, porque todo o meu sistema de controle é digital. Esse é o nosso desafio né, nesse item, para compreender como isso é feito. Bom, para você fazer um processo de conversão analógica digital e depois de conversão digital analógica, normalmente a gente tem um transdutor. O transdutor é aquele que vai converter o sinal original em um sinal elétrico. Por exemplo, estou aqui falando com vocês nesse momento. Né? A minha voz, né, todos vocês conhecem qual é o princípio, né, estudaram acústica, né, em física, sabem lá de como é formada a voz. Né? Isso daqui é puramente um sinal analógico não elétrico, né? É pressão sonora. Aí eu vou lá e eu estou falando agora para o microfone, né, do meu computador aqui que estava à frente de vocês, que estão permitindo a gente ter essa aula. O que faz esse microfone? Ele é um transdutor que converte essas pressões sonoras que nós estamos aqui, que eu estou emitindo ao dar a aula,
ao conversar com vocês, converte isso em sinal elétrico. O microfone faz isso. Eu acredito que vocês já têm uma ideia de como o microfone funciona, né? O microfone nada mais é do que uma cápsula, né, resistiva, uma cápsula de carbono, né, que quando você pressiona, né, através da, da, do sinal, né, acústico, né, que é composto de sinais que geram pressão, né, varia essa resistência, e a variação dessa resistência varia a passagem de uma corrente elétrica, que é aplicada uma tensão em cima do microfone, então a corrente elétrica varia de acordo com o sinal da minha voz. Então, eu converti, né, um sinal que era uma pressão acústica, né, o microfone converteu um sinal que é uma pressão acústica num sinal elétrico. Né? Aí, esse sinal elétrico, que é analógico, passa por um conversor analógico digital, e aí ele se transforma em N entradas digitais. Por exemplo, o Atmega 328 trabalha com um AD de 10 bits. Então, eu vou ter 10 bits aqui. Isso significa uma determinada resolução, uma determinada precisão, como a gente vai ver na sequência. Essa informação entra na minha CPU, entra no meu sistema digital, entra no meu sistema de controle, é processada, por exemplo, essa minha voz nesse momento está sendo, né, gravada, né, e está sendo guardada lá na nuvem do Zoom. Tanto que existe um canal, eu não compartilho com vocês o áudio, não compartilho o arquivo de áudio, né, eu compartilho o arquivo de imagem mais o arquivo de áudio. Né? Mas eu poderia só compartilhar o arquivo de áudio. Esse arquivo de áudio é um arquivo totalmente digital. Então está lá na nuvem do Zoom. Quando você pega esse arquivo, né, um arquivo digital, uma música, um arquivo de música, MP3, MP4, etc., ou um próprio vídeo, tá, que é digital e quer ouvir isso através de um alto-falante, então você faz o processo ao contrário. Você tem um processo de conversão digital analógica, DAC, né, que por sua vez é amplificado e vai para um sistema de reprodução analógica. No nosso caso, um alto-falante. O alto-falante é o inverso do microfone. O microfone varia a corrente elétrica de acordo com a pressão que você joga nele. O alto-falante, você coloca uma corrente elétrica nele, ele varia, né, as suas membranas, né, nada mais é ali do que uma bobina, né, que está ligado a um cone ou algum tipo, né, de piezoelétrico, dispositivo de piezoelétrico, que por sua vez vai reproduzir. Então aí você ouve, se tiver fone de ouvido nesse momento, você está me ouvindo. Se tiver no alto-falante do seu smartphone, como essa figura que eu estou colocando aqui, você está me ouvindo nesse momento, né, através de todo esse processamento. Né? Então, um smartphone é o melhor exemplo que tem tudo isso aqui. Ó. Ele tem um microfone, você fala no microfone, essa informação é processada, é transmitida, é armazenada, é gravada. Você tem um processamento, você pode filtrar isso, você pode, através do equalizador, colocar mais grave, mais agudo, né, amplificar o nível dela, etc. Você pode processar essa informação digitalmente, sem nenhum envolvimento de sinal analógico, e essa informação depois, para ser ouvida pelo nosso ouvido, que é analógico, precisa ser novamente convertido em sinal de pressão acústica. Por isso que eles estão me ouvindo nesse momento. Nesse momento a gente está passando por todas essas etapas, né, falando no meu microfone, essa informação está sendo processada pelo meu computador, que por sua vez manda lá para o Zoom. O Zoom processa a informação, processa a minha imagem, que também é analógica, só que com uma frequência muito maior, e vocês nesse momento estão aí tendo um milagre, entre aspas, né, milagre para quem não conhece o processo científico, né? Não é o caso de nós engenheiros. A gente sabe com detalhes como tudo isso acontece, não tem nenhum milagre, não. Tudo que a gente está falando aqui é ciência, que está muito desgastado hoje em dia, essa palavra, infelizmente, politizaram a ciência, né? No Brasil se politiza tudo, né? Vacina, ciência, remédio, né? E a coisa vai. Né? Mas, observações à parte,
Não precisa fazer uma parte, e esse milagre científico, né, que não tem nada de milagre, sim muito desenvolvimento, muita ciência, muito desenvolvimento de tecnologia nesse momento, permite que vocês, né, possam, por exemplo, assistir essa aula, que é um excelente exemplo desse processo de conversão digital analógica e analógica digital. Tá? Aqui fica esse exemplo aqui de atuação. Vamos lá. Alguns exemplos de transdutores que vocês estão usando no projeto de vocês de IoT. Um ou mais desses transdutores aqui. Né? Transdutor de temperatura, LM35. Coloquei aí a figurinha do LM35. Né? Ele mede, ele na verdade é um PTC ou NTC, depende, não sei se o LM35 é PTC ou NTC, acho que é PTC. A PTC ele varia positivamente a resistência a partir do aumento de temperatura. Então, a resistência aumenta quando aumenta a temperatura. NTC é o contrário. Tanto faz se NTC ou PTC, o importante é que você vai ter uma saída analógica nele aqui, ó, né, que vai ser proporcional, de uma forma calibrada, à temperatura. Calibrada mesmo. Normalmente, ele fornece 1 milivolt para cada grau centígrado que é colocado. Então, você tem um transdutor calibrado e muito bom. Tanto que vocês estão usando isso. Né? Acho que o que vocês estão usando mais no projeto de vocês, e que todo mundo usa no outro, nesse exemplo que eu estou colocando aqui, ó, a DHT11, né, DHT11, que tem um transdutor de temperatura e um transdutor de umidade. Só que a informação que o HTT11 libera não é analógica, ele já converte para digital. Né? Então, você conversa com ele através de uma biblioteca, e essa biblioteca já te dá o valor prontinho, que maravilha, né? Moleza fazer projeto com HTT11 aí. Ele lê o valor de temperatura, ele lê o valor de umidade e coloca isso numa variável, numa biblioteca. Você simplesmente, inclusive, pode escolher. Eu quero em grau Celsius, eu quero em grau Fahrenheit. Né? Fizeram um transdutor global aí, né? Que serve para qualquer país do mundo. Por isso, né, que é tão utilizado, e inclusive baratinho, né? Acho que um transdutor desse daqui, R$20, sei lá quanto. Até mais barato. A pessoa que talvez você tenha comprado um aí pode até informar um preço mais atualizado. Né? Então, você tem isso daí, ó. Então, eu estou dando um exemplo aqui, né? 0 milivolts, 100 milivolts para 100 graus, que é 1 milivolt por grau centígrado. Né? Você dá uma olhada no manual. O manual dele aí se der uma googada aí, você tem em 2 segundos esse manual aí na tela de vocês, e você tem toda essa informação, né, disponível. Vamos lembrar, né? E a gente vai ver isso no processo de conversão, que é importante que o fundo escala, ou seja, o limite de medida do transdutor, seja igual à sua tensão máxima do conversor. É o que a gente chama de V de referência, para você poder pegar todo o cursor. Então, por exemplo, no caso desse transdutor, que vai ter 100 milivolts a 100 graus, se for 100 graus de fundo de escala, você precisa depois amplificar esse sinal, porque ele atinja o VCC, atinge a tensão de referência, né, para você poder aproveitar com a máxima precisão os valores dele. Tá? E, preferência, valores maiores em termos de tensão, porque quando ele fica muito pequenininho, por exemplo, sinal de 1 milivolt por grau, qualquer ruído tem 1 milivolt. Né? Então, isso atrapalharia. Né? Ruídos poderiam atrapalhar a sua medida. Então, você tem que tomar esses cuidados. Outros exemplos de transdutor aqui que talvez você esteja utilizando, e se alguém quiser colocar no chat aqui um transdutor diferente que esteja usando no projeto, pode compartilhar com a gente aqui. Ó. Pressão. Pressão, você tem um termopar. Termopar é sensor de temperatura, por favor, está errado aqui, né? Então, seria o piezoelétrico. O sensor de pressão seria o alto-falante. Tá? Equivoquei aqui, o termopar é para a temperatura, aquele termistor ali, olha, é o termopar. Desculpa que eu vou corrigir depois no slide, tá? Sensor de luminosidade, que é um resistor que varia com luz, né? Light Detect Resistor. Não, Light Depender Resistor. Resistor dependente de temperatura. Né? Então, você tem aqui o LDR. O acelerômetro, que hoje é uma interface maravilhosa aí, né? Que a gente utiliza para tudo, né? Não só no automóvel, para
abrir o airbag, fechar o airbag, mas a gente utiliza hoje nos celulares, né, para detectar o movimento do celular. Então, dependendo da posição, né, o pessoal fica jogando, né, aqueles joguinhos que joga no celular, que vai para a direita, para a esquerda. Hoje tem aplicativos no celular que verificam como você dirige, né? A Porto Seguro tem um desses aplicativos que você liga lá e a Porto Seguro acompanha a sua performance de direção. E você ganha pontos positivos, ganha desconto no seguro, né? Porque você está dirigindo de uma forma adequada. Né? E eles detectam. Isso saiu lá na incubadora, né? Dentro da Porto Seguro. Né? Um programinha bem interessante. Bem interessante. Se quiser ter um seguro mais baixo, principalmente vocês, né? Tem seguro muito alto, né? As seguradoras não gostam de jovens aí, não sei porquê. Né? Talvez porque se envolvam muito em acidentes, né? Pela falta de experiência. Né? Mas colocando um aplicativo desse, você comprovando que você é um bom motorista, né? E ele verifica aceleração, né? Desaceleração, né? Normalmente um motorista ruim é aquele que fica acelerando muito. Acelera, freia, né? Quanto mais usa quanto mais se percebe a luz de freio acendendo no carro, mais maluco é o cara que está dirigindo. Né? Então, esse aplicativo, ele detecta isso através de um acelerômetro. Campo magnético, sensor Hall. O sensor Hall é muito utilizado para detecção de velocidade. Né? Normalmente você tem um disco com alguns sensores Hall, normalmente 10 sensores Hall que é colocado ali no eixo do carro. Né? E aí esse sensor Hall detecta, né, quantos pulsos você tem por rotação e a partir daí você tem o levantamento da velocidade do veículo. Normalmente é feito dessa forma, detecção de velocidade. Sensor de tensão, né, que normalmente o resistor é um sensor de tensão, sensor de corrente, que também é um resistor. Né? Você tem aí os sensores mais típicos. Tá? Aqui eu coloco, eu dou uma sugestão aqui, ó, para vocês. Deixa eu pegar deixa eu ver se eu consigo abrir esse site e compartilhar com vocês aqui, né? Acho que a gente está tendo aula aqui no computador, né? Deixa eu ver se ele entra fácil aqui. Consegui entrar aqui, ó. Compartilhar com vocês aqui a tela do SparkFun. SparkFun é um portal americano, né? Que vende aí Arduino, né? Vende sistemas embarcados. E na parte de sensores aqui, ó, eles têm dezenas, ó, 446 produtos. Né? 446 produtos. Então tem sensor de tudo que você consegue imaginar aí. Tá? O sensor, né? Aqui tem infravermelho, né? Ó, um sensor espectrômetro, né? Talvez para verificar lá o tipo de luz, a cor. Né? Tem sensores aqui de RFID. Né? Então vai embora aqui. Né? Sensor de radiométrico, tem que ver, não sei o que é isso daqui. Né? Então, o que você imaginar que possa ser medido, né? O sensor ultrassônico, esse daqui é bastante utilizado em projetos, né, que o pessoal, principalmente aquele, né, para você verificar se está chegando perto de um obstáculo, né, aqueles carrinhos autônomos utiliza esse tipo de sensor ultrassônico, né, que tem bastante aqui no Brasil também, o pessoal usa bastante desses projetos aí. Né, e tem aí, né, sensor de pressão, o sensor de pressão aqui, que utiliza normalmente um peso elétrico, um string gauge, também é bastante comum. Né? Um breakout, não tenho a menor ideia do que é isso, tem que olhar. Um piezoelétrico aqui, ó. Né? Um sensor resistivo que sente pressão. Né? Vai embora. Tem sensor de gás, tem sensor de álcool, né? Um bafômetro, por exemplo. Ele é baseado na medida do grau de alcoólico, né? do ar expelido, né? Do bafo que você sopra num termômetro, num sensor desse, vai embora, tá? Geofone, não tenho a menor ideia que é isso, né? Então tem que dar uma olhadinha aqui. Todos eles são transdutores que convertem grandezas da natureza, tá, em sinais elétricos e, com isso, conseguem fazer controle. Né? Basicamente, lá no laboratório,
no projeto de internet, vocês estão fazendo isso. Estão coletando informações de sensores e disponibilizando isso numa nuvem para poderem serem processadas. Nosso objetivo não é nem processar isso. Nosso objetivo é só entender, né, como, através de uma comunicação, né, que disponibilize isso através de um protocolo TCP/IP, você joga essa informação para um lugar público, né, para o celular, para o KIN, para o servidor público, e a partir dali é feito todo o processamento. Esse é o conceito essencial de internet das coisas. Aqui, deixa eu voltar a compartilhar aqui com vocês, né, o slide. Esqueço aqui. Pronto, voltou o slide. Importante aqui, eu já chamei a atenção disso, né, que a tensão máxima desse transdutor tem que ser igual, no fundo escala, a maior medida desse transdutor tem que ser igual à tensão de referência do conversor analógico digital. Se for necessário, você tem que colocar um amplificador, né, um amplificador operacional para fazer essa amplificação. Ou, se o sinal for maior, você tem que atenuar o sinal. Então, os dois, atenuar é colocar um divisor resistivo, fica fácil você atenuar. O problema é quando você tem que amplificar. E também tem plaquinhas amplificadoras aqui, quando você precisa, né, ter um amplificador operacional para fazer essa conversão. Bom, aqui o processo básico de conversão, né? Acredito também que vocês, de uma certa forma, já tenham conhecimento disso. Tá? Todo o processo de conversão, aqui eu peguei um sinal qualquer aqui, ó, nessa primeira figura, né, um sinal analógico, ele começa através do que a gente chama de amostragem. Então, eu estabeleço um tempo de amostragem e vou pegando amostras desse sinal. E aí tem o primeiro conceito, da frequência de amostragem. Qual é a frequência de amostragem que eu tenho que ter para que eu não tenha perda de nenhum sinal? Teorema de Nyquist, né? Não sei se vocês estudaram, né? Como vocês têm um curso de comunicação mais enxuto, né? O pessoal de elétrica conhece bem o teorema de Nyquist. É um teorema que fala que se você tiver uma amostragem com a frequência duas vezes maior, aqui, ó, frequência de amostragem, duas vezes maior que a frequência máxima, você tem um bom processo de conversão. Então, é seguir essa regrinha. Uma vez que você amostrou cada sinal, você vai ter uma resolução que vai ser determinada pelo valor máximo, por isso que a tensão máxima, que é a tensão de referência, é importante. E você vai dividir esse sinal pelo seu número de bits. Tá? Então, você vai ter um ΔV, que vai ser o máximo sinal que você vai obter, sobre 2 elevado a n. Por exemplo, se tiver 10 bits no seu conversor, que é o caso do Atmega, você vai ter 1024 valores entre a tensão máxima e zero. Por isso, né, que vocês podem observar aqui, desculpem, por isso que vocês podem observar aqui, o valor 3FF como valor máximo. 3FF como valor máximo, que é o valor de 10 bits. O que significa isso? Se você tem um valor de 5 volts, por exemplo, com tensão máxima de tensão de referência, que é o BCC, por exemplo, do Atmega 328, lá da plaquinha Uno, né, da placa Uno que vocês conhecem também, né, significa que você vai ter 5 volts com a tensão máxima, o seu nível máximo, dividido por 1024, ou seja, 5 milivolts. Ó, essa conta eu faço aqui, ó, 5 milivolts entre cada, né, bit do sistema. Então, essa é o que a gente chama de resolução. Eu tenho 1024 valores, tá, entre o valor mínimo zerado, que é o terra, ground, e o valor máximo, que é a tensão de referência. Então, você tem um segundo processo importante. Primeiro processo, amostragem. Segundo processo, resolução. A resolução está ligada ao número de bits do conversor. 10 bits, 8 bits, 12 bits, 14 bits, 24 bits, 20 bits. Quanto mais bits você tem, melhor a resolução do seu sistema. Claro que o conversor vai ficando caro também. Quanto menor for o valor, né, a ser medido, mais suscetível a ruído ele também é. Às vezes tem um valor muito pequenininho, não é interessante, porque tem um ruído no ambiente. Aí você precisa tomar cuidado, né, com toda... Você tem um sinal de milivolts, por exemplo, ou microvolts, você tem ali
né, 12 bits, divide por 4.096. Você vai ter um sinal de microvolts. Qualquer ruído, né, do ambiente, raio, motor, né, qualquer coisa que você tem no ambiente vai interferir na sua medida de sinal. Então, você tem aí essa questão. Então, aqui eu tenho os 3 valores, os 3 princípios básicos da conversão. Frequência de amostragem. Para nós não é tão importante a frequência de amostragem, tem que saber que existe. Né? Mas como o meu sinal é um sinal de baixa frequência, por exemplo, variação de temperatura, variação de pressão, variação de corrente, variação de gás, nível de gás, tudo isso a frequência é muito baixa. A natureza ela tem uma inércia muito grande. Ela tem uma inércia muito grande. Então, o sinal elétrico ele é muito mais rápido, né? A frequência do sinal elétrico no clock é muito mais rápido do que a variação analógica. Claro que se eu for pegar sinal de imagem, né, um sinal mesmo de áudio, né, que é um áudio de alta definição, onde você vai pegar a segunda, terceira harmônica, lembrando que a harmônica é a base do sinal multiplicado por 2, 4, 8. Se você quiser considerar as harmônicas no sinal, então aí já começa a ficar crítico a questão da frequência de amostragem. Mas não é o nosso caso. Nosso caso é um caso de controle básico de sinais que você vai usar no IoT, que são aqueles que a gente viu na tela anterior. Esses daqui, ó. Pressão, luminosidade, aceleração, campo magnético, tensão, corrente. Às vezes um gás, né? Sei lá se alguém inventou alguma coisa aí. Tem um sensor bastante interessante, que é um sensor de umidade. Acho que tinha um projeto esse daqui, uma elétrica, não sei, que era uma automação de fazenda. Né? Então o pessoal tem um desses sensores aqui que vocês viram nesse SparkFun, que no Brasil vende bastante, que mede a resistividade do solo. E a partir da resistividade do solo você tem informações muito legais da condição química e da condição de hidratação do solo. E a partir dali você pode fazer um controle de irrigação, por exemplo, no ambiente. Né? Tem muito projeto de irrigação que o pessoal faz, né, a partir desse... Na verdade é um resistor, né? Eles colocaram um resistor na... Deixa eu ver se eu tenho ele aqui fácil. Sensor. Unidade Arduino. Ele aqui, ó. O Google é fantástico, né? Vou compartilhar com vocês aqui, ó, o sensor que a gente está falando. Esse sensor aqui, ó. Serve aqui, ó. Ele mede a resistência, né, do solo, né, e te dá um valor analógico. Que você entra lá, ele já tem até a plaquinha aqui, ó. Ele te deu uma plaquinha com amplificador aqui e te dá o valor digital já. Olha que beleza. Né? R$ 9,90 aí. Deve ser só o sensor, né? Será que já vem com tudo isso? Os sensores são baratos, né, porque você tem muito volume. Então você tem aí essa possibilidade de trabalhar. Né? Tem alguns projetos que a galera está usando esses sensores aí. Bom, vamos evoluir aqui, já são 8h20, né? Mais meia hora de aula aqui, a gente conseguir evoluir, pelo menos entrar na parte de servomecanismo. Ok? Bom, então tem aí toda a parte de teoria, observe que não é complexo. Né? Aqui eu tenho alguns cálculos que são feitos a partir daquela resolução, ó, ΔV V máximo dividido por 2 elevado a n. Se você tem um ΔV de 5 volts, você tem um V máximo de 5 volts, você vai ter uma tensão de 1,22 milivolts por valor. Isso é um valor muito baixo, bom, baixo, mas tem que tomar cuidado com o ruído, né? Porque se vier um ruído junto com esse sinal, esse ruído pode gerar valores falsos na sua medida. Por isso que todo sensor, todo sistema analógico, ele precisa estar bem protegido, precisa estar bem blindado, usar cabo blindado, aterrar a caixa, aterrar o sistema, porque se começar a entrar ruído elétrico, principalmente, esse ruído vai falsear, vai deixar o seu sinal analógico de baixa qualidade. Então, é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Um cálculo importante aqui, ó, calcular o ΔT, tá, do LM35, com faixa de temperatura de 100 graus centígrados. Né? Então, eu vou fazer, tá? Vou fazer aqui só o primeiro, tá?
primeiro, aí depois vocês fazem os outros. Tá? Vou pegar aqui no meu quadro, aí vocês podem acompanhar aí. Vou compartilhar melhor o meu vídeo aqui. Opa, acabei desligando o vídeo. Então, olha lá. Né? Microprocessadores. Oitavo W. Dia 26/10. Vamos fazer o exercício do slide 138. Tem lá na apostila também, tá? O slide eu estou colocando aqui para facilitar. Tá? Então lá, ΔV, V máximo, dividido por 2 elevado a N. Esse ΔV, V máximo, é igual à sua grandeza analógica máxima. Então, por exemplo, no nosso caso aqui é temperatura. Então vai ser o seu T máximo. Qual é o valor T máximo? 100 graus centígrados. Então, ΔV, usando a mesma fórmula aqui, vai ser igual a ΔT, se eu considerar T máximo dividido por 2 elevado a N. T máximo é 100 graus centígrados. Se eu tiver N igual a 8, 2 elevado a 8, 100 dividido por 256, ou seja, meu ΔT vai ser de 0,4 graus centígrados por bit. 0,4 graus centígrados por bit. Aqui eu tenho 256 bits para fazer a resolução. Então, observe que uma resolução de 0,404, dependendo do termômetro, é bom. Mas, dependendo do termômetro, não. Né? Por exemplo, um termômetro de temperatura, 0,4 graus pode ser uma variação ruim. No termômetro de rua, onde você só está querendo dar uma referência de temperatura, 0,4 é bom. Como que eu posso melhorar isso? Por exemplo, vou usar um Atmega 328, com N igual a 10. Então, meu ΔT passa a ser 100 dividido por 1024. Então, 100 dividido por 24 vai dar 0,1 grau centígrado. Então, observem que, né, com o LM35 ligado ao Atmega 328, eu consigo resolução de temperatura de 0,1 grau. Ou seja, uma casa decimal de 0 a 100. Lembrando que meu valor está indo de 0 a 100. Ó. Tá de 0 a 100 graus. 0,1 é um valor bastante considerável, mesmo para termômetros precisos. Se eu quiser melhorar mais ainda, N igual a 12, ΔT vai ser 100 dividido por 4.096, vai dar 0,04 graus centígrados. Observe como a gente vai melhorando, né, a nossa resolução a partir de ADs melhores. Coloquei 3 processadores aqui. O 8051 tem um AD de 8 bits, o Atmega tem um AD de 10 bits, e o MSP 430 da Texas, que é um chip bastante usado em instrumentação, em Smart Grid, né? Vocês podem olhar aí na internet, é um chip bastante interessante, a gente tem alguns kits lá no Mackenzie, a gente não trabalha tanto com ele, né? Mas o pessoal aí na indústria trabalha muito com a MSP 430, você tem aí um AD de 12 bits. Se tiver um AD de 14 bits, vai melhorando. Né? Cada bit que você coloca, você vai melhorando, vai dobrando a sua resolução. Deixa eu ver onde eu estou aqui. Deixa eu voltar aqui para mim. Alguma dúvida aqui nesse exercício que eu acabei de fazer? Esse exercício está sendo cobrado lá na lista, tá? O pessoal aí do chat está quietinho. Né? Espero que estejam aí prestando atenção. Vamos lá, aqui eu tenho um conversor interno. Isso aqui é mais o pessoal da elétrica que gosta desse tipo de esquema. Tá? Aqui eu explico como é feito o processo de conversão, que é feito em sistemas digitais. Vocês não precisam tanto. Para vocês, isso daqui é mais importante do que isso. Mas, né, quiserem aí só ter uma ideia, né, todo o processo de conversão você tem um clock, que te dá a frequência de amostragem, você tem um contador e tem um conversor digital analógico, que vai te dar um valor digital. Tá? Se você quiser ao contrário, digital para analógico, normalmente você tem um divisor resistivo. Esse divisor resistivo ele entra num comparador que te dá um valor, né, convertido que entra aqui num contador. Né?
Então, normalmente esse é o processo. Quem quiser detalhes, tá? Peguem um livro de sistemas digitais de vocês, ciclos digitais, tá? Que normalmente eles explicam bem. Por exemplo, lá na elétrica, a gente usa muito, o pessoal digital usa muito esse livro aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu voltar a minha imagem aqui, né? Vocês não conseguem me ver. Usa muito esse livro do Totti aqui, Sistemas Digitais. Né? Você tem aqui, ó, no livro do Totti, um capítulo inteiro, ó, Interface com o Mundo Analógico, capítulo 10, página 506. O pessoal se diverte aqui com isso daqui, ó, o pessoal da elétrica principalmente. Ó. Aqui, aquela figurinha que eu coloquei aqui, ó, tá? Deixa eu ver se eu consigo, ó. Aquela figurinha que eu coloquei é daqui, ó, do livro do Totti. Então, uma ótima referência aqui, né, se vocês quiserem se aprofundar em como funciona o conversor analógico digital. Normalmente, né, quando você tem uma plaquinha como Arduino, né, você não precisa se preocupar muito com o funcionamento. Porque você vai usar um comando chamado Analog Read, ele te dá o valor pronto, de 0 a 1023, né, que é 0 ao limite, né, de conversão. Você só tem que converter isso daí para a sua grandeza analógica. Quer fazer uma regrinha de 3. 0 é 100 graus, 0, 1023 equivale a 100 graus. Portanto, 50 graus equivale a quanto? 512. É só fazer a regrinha. Aí você vai fazendo, porque é linear, o sistema de processo de conversão é linear. Tá? Ó lá. Tá? Aqui já é o Atmega 328, né? Eu acabei de falar, um conversor de 10 bits. Tá? Tem 6 canais, também falei com vocês aí, de A0 até A5. Tudo no porte PC. Tá? Faixa de ajuste de 0 a VCC, mas você pode mudar a tensão de referência. Ele tem um pino chamado V de referência que você pode mudar. Isso se você quiser um valor menor, por exemplo. Tá? Não maior. Pode ser maior que o VCC, mas pode ser menor. Então, lá tem um pino, né, na alimentação analógica. Lembra que a gente tinha 3 pinos de alimentação analógica, a VCC, a GND e a V de referência? No A de V de referência, você pode mudar isso daí. Tá? A fórmula aqui para 1024, né, só dividir o valor por 1024, né, o valor de analógica é pegar o valor de entrada, multiplica por 24, divide a tensão de referência, tem o valor. E aqui você tem os comandos, né, do Arduino. Você vai usar sempre o Analog Read aqui, ó. Analog Read. Você vai colocar entre parênteses o canal que você quer, de 0 a 5, e ler o valor de 0 a 1023. Beleza. Não tem dificuldade nenhuma. Né? O Analog Write é um canal PWM, que a gente vai usar agora no conversor lá no PWM. Tá? E a tensão de referência, se você quiser mudar a tensão de referência em relação ao VCC. Normalmente não se faz isso. Tá? Onde você usa, a tensão de referência interna dele é muito boa, é muito estável, né, do Atmega. Então, todo mundo usa a tensão de VCC para tensão de referência. Mas se quiser mudar, quiser ter mais precisão ainda, é só colocar na tensão de referência um valor vindo de um diodo Zener de precisão. Né? Então, o pessoal, de vez em quando, usa isso. Aqui eu tenho o esquema interno, que eu peguei no manual do Atmega. Aqui tem as entradas dos canais analógicos, que são multiplexadas, e isso entra no processo de conversão. Né? E ali você tem os 10 bits na conversão. Vamos lembrar que o Atmega 328 não tem o DAC. O DAC é o contrário. Você entra com o valor analógico, digital, e sai com o valor de analógico. Né? Dentro daquele desenho que a gente estava vendo aqui, ó, o DAC é esse daqui, ó. Entra com o valor analógico e sai, entra com o valor digital que está dentro da CPU e sai com o valor analógico, né, para você colocar para um alto-falante, por exemplo. Então, os chips que têm DAC, né, são chips, por exemplo, que dá para fazer síntese de voz. Né? No caso do Atmega, ele não tem DAC, mas através do PWM dele dá para fazer um processo parecido com esse. É bem legal. Né? Você tem sistemas aí, né, bem legais nesse aspecto aí. Mas um DAC puro, você entra com o valor de 0 a 1023
e sai com valor proporcional de 0 a 5 volts. Tá? Você troca com metade, sai com 2.000 volts, por exemplo. Então, você tem aí o processo de conversão. Ok? Bom, aqui eu coloco a pinagem do Arduino. Observe aqui no porte PC, PC0, PC5, né, sinal analógico. Aqui eu coloco as expressões, a gente vai usar sempre análogo read, tá? Sempre análogo read. Né? E entre parênteses eu vou colocar o canal. Aqui eu tenho um exemplozinho, ó. A gente vai ver no laboratório, não vou ver hoje, porque hoje a gente não vai ver conversão analógica digital. Hoje a gente vai ver ainda a questão de interrupção. Vamos ver isso na próxima aula. Tá? Mas é que eu defini, por exemplo, que o AD que eu vou usar é o A0. Né? Então, ADC PIN A0. No primeiro canal. Né? Defino uma variável chamada inteira, chamada leitura DC. Né? Uma variável que eu coloquei em português aqui. Né? E leitura DC vai ser igual a análogo read a 0. Então, eu vou ter o valor de 0 a 1023 proporcional ao valor analógico que eu estou medindo. Temperatura, pressão, umidade. Né? Lembrando que se eu estiver usando aquele conversor DHT, né, ele já me dá em digital. Não preciso nem fazer isso. Tem uma biblioteca que ele já me dá o valor de temperatura em graus Celsius, graus centígrados, o valor de umidade em percentual pronto. É uma moleza. Quando você tem biblioteca, fica mais fácil ainda. Por isso que trabalhar com Arduino, né, é praticamente um trabalho de copy-paste, né? Copiar, colar. Só tem que entender o que você está fazendo, né, para não fazer bobagem. Mas uma vez que você tem uma boa situação, conforme vocês estão tendo aqui, né, o resto é muito simples. Então, por isso que vocês vão, em 2, 3 semanas, fazer um projeto de IoT. Tá? Bom, alguns exercícios aqui que eu estou pedindo na lista número 5, não na 4. A 4 é que está lá no Moodle. Na 5 eu vou colocar, né, durante a semana, não para entregar no final de semana, entregar na outra. Tá? Vocês vão ter aí o feriado e a outra para entregar. E aí, né, qual é a diferença da analógica digital, qual é a resolução de um sinal de 10 bar, pressão, de 8, 10 e 12 bits. Mostrar um processo típico de conversão ADC, né, então coloca aquele diagramazinho, frequência de amostragem, valor de 0 a V máximo, divide o valor V máximo por ΔV, né, coloca esse diagrama aqui, ó, explica essa figurinha aqui, ó, né, que eu fiz aqui na mão, né, e copiei para vocês como se fosse aqui uma cópia no quadro branco que a gente costuma escrever. Aliás, essa foto aqui foi de uma aula que eu tirei. Tá? Aula presencial, né? Isso daqui ninguém merece, aqui ficar dando aula para o computador, né? Ok? Quais são os 6 canais analógicos da placa Uno? De A0 até a 5, né? De PC0 a PC5, moleza, né? Qual a resolução de OD do Arduino? Né? Com 5 volts, 10 volts, a gente fez isso, 1,22 milivolts. É só copiar lá. E aqui eu estou pedindo um projeto, ó. Estou pedindo para você ler um sensor de temperatura, né, de 0 a 100 graus, lê o sensor de pressão, ó, observa que eu estou colocando lá, 3. Quando você for representar, né, um sensor desse, né, é só você, né, representar através de um quadradinho, você não precisa especificar. Né? De 10 a bar, e o sensor de tensão de 0 a 5. O sensor de tensão normalmente é um resistor. Colocar 3 LEDs, D2, D3 e D4, lembrando que D2 é o PD2, D3 e D4, PD2, PD3 e PD4. No laboratório, não precisa fazer essa rotina para o projeto, mas no laboratório, tá? A gente vai fazer a rotina disso daí. Né? Fazer uma pesquisa, né, dos transdutores de temperatura, umidade, pressão, luminosidade, gás, teor alcoólico e corrente elétrica. Então, entra lá no RoboCore, né, e coloca a figurinha de cada um desses transdutores, né, que a gente está colocando. Só dar um detalhe aqui desse exercício 6. Né? Eu vou compartilhar mais uma vez a minha tela aqui, que a gente já... Depois eu vou fazer um projeto, né, na próxima aula, eu vou fazer um projeto global, envolvendo conversão analógica digital, tá, envolvendo PWM, motor DC, servomecanismo. A gente vai fazer um projeto, né,
na próxima aula, envolvendo todos esses aspectos aí, tá? Então, vou, né, para vocês poderem fazer a questão 6, tá? Não vou fazer ela completa não, mas ó, que você tem. Quando você for fazer, coloca o ADC. Peraí, vocês não estão vendo a tela, né? Era assim, né? Vamos lá. Né? Coloca lá o Atmega 325, 328. E o que eu estou pedindo ali é o seguinte, ó. Você tem toda a parte de reset, alimentação, a clock aqui que eu não... Tá? Vocês podem depois completar como a gente fez nos exercícios aulas anteriores. Tá? Que você tem o PB, o PC, que é né, o porte analógico, e o PD. O PD é o que eu estou pedindo para você colocar os LEDs. Né? Então, olha lá. Estou pedindo para você colocar no A3, que é o PC3, que é o A3. Por que é o A3? Aqui, ó. Compartilhar aqui de novo o vídeo com vocês. Ó. A3 aqui, ó. PC3. A entrada analógica 3 aqui, ó. Tá? O que você vai colocar aqui? Vai colocar um sensor de temperatura. Você vai representar aqui, ó, um bloquinho. Sempre coloca nesse bloquinho alimentação, mais 5 volts e terra, e coloca aqui, ó, LM35, por exemplo, que é o sensor de temperatura. Então sempre representa. Né? O outro é sensor de pressão, que está no A4. Então, vou puxar aqui, ó, um PC4, A4, um sensor de pressão. O sensor de pressão que eu lembro de cabeça, porque eu utilizo lá nos projetos da empresa, é um MPX 5555. MPX 555 da NXP. Da NXP. Então, sensor de pressão. Né? Varia de 5 volts para a terra. Né? Pressão. E você tem um sensor de corrente, que está em PC5, se não me engano. PC5. PC5, sensor de corrente. Mais 5 volts. Terra, um resistor, né? Resistor, sensor de corrente. PC5, que é o A5. E os LEDs eu estou colocando no pote PD. Vou colocar o LED aqui embaixo, ó. PD2. PD2. Vou ligar o primeiro LED. Estou para a terra. LED 1. PD2, PD3, LED 2. E o PD4, que é o LED 3. A caneta acabou de falhar. LED 3 aqui, ó. PD4. Pronto, dessa forma. Eu só não coloquei aqui, né, o clock, reset, que é igual aos outros, tá? Então, essa questão 6 aí, então é uma questão para você fazer na mão, tá? Peço para você fazer um projeto completo aqui, como a gente já fez nas aulas anteriores. Tá? Eu vou tirar aqui a imagem. Vou parar o vídeo só para vocês conseguirem ver. Opa, não é parar a imagem, parar o compartilhamento. Agora vocês estão vendo, né, na tela cheia aí, ó, tá? A questão 6, tá? A questão 6 aí do trabalho. Tá? Vamos voltar lá, para a gente poder, pelo menos, introduzir o item, o próximo tópico aí. Vamos compartilhar de novo a nossa tela. Ok? Alguma dúvida? Agora eu perdi aqui o chat. Deixa eu abrir o chat novo aqui. Tá,
ninguém se manifestou, entendo que, né, a gente pode dar continuidade. Né? Tem alguma dúvida aí? Né? Vou botar aqui a minha imagem para a gente poder dar continuidade. Mais 10 minutinhos, tá? Só para a gente poder introduzir o próximo tópico aí. Vamos lá. Bom, o próximo tópico aqui é o controle de PWM. Tá? Esse controle é um controle que vocês conhecem bem, que estudaram servomecanismo, estudaram motor DC, né? Principalmente servomecanismo. Vocês conhecem bem o servo, porque vocês usam servo em braço robótico, usam servo em automação industrial. Né? Lembrar que o servo nada mais é do que um motor de passo, onde você determina um ângulo que você deseja em um determinado eixo. Né? Ele é diferente de um motor DC. O motor DC, né, você varia a rotação dele. O motor de passo, você varia o ângulo, tá, em relação a uma referência. Tá? Então, você tem aí... Né, o sinal PWM serve para os dois casos. Tá? O sinal PWM, a gente já estudou isso lá nas interfaces. Então, o sinal PWM é um sinal digital, observe que é um sinal digital, que vocês estão vendo na figura aqui, que varia o que a gente chama de ciclo de trabalho. Em inglês se chama duty cycle. Né? Varia o ciclo de trabalho. O que é o ciclo de trabalho? É a referência que tem entre nível alto e nível baixo de determinado sinal. Por exemplo, aqui eu tenho um ciclo de trabalho menor, né, do que esse ciclo de trabalho, tá, desse sinal 2. Por exemplo, aqui eu estou com 10% do ciclo de trabalho. Aqui eu estou com 20% do ciclo de trabalho. Ou seja, a relação entre nível alto e nível baixo. Quanto maior o ciclo de trabalho, maior a luminosidade de uma lâmpada, maior a velocidade de um motor, ou maior é um ângulo de um eixo de um servomecanismo. Então, essas são as grandes aplicações que você tem para o sinal PWM. Esse é um sinal tão importante que o ambiente Arduino, né, a placa Uno, tá, compartilhou 6 portes digitais para serem PWM. 3 portes no porte PB, 3 portes no porte PD. PB0, eu tenho que ver o PB e o PD que são colocados aqui. Né? Mas a gente pode ver aqui na sequência, ó, aqui, ó, PB1, PB2, PB3, PD3, PD4, PD5. Vocês podem notar aqui, ó, na figura do Arduino, que é onde está escrito PWM no lado aqui do sinal digital. Pode ver que são 6. Isso a placa Uno. Se você pegar a placa Mega, ela tem 14 sinais PWM. Você ligar 14 motores, 14 LEDs para variar a luminosidade, 14 servomecanismos, onde você vai variar o ângulo. Né? Então, você tem toda essa dinâmica. Então, vamos voltar aqui. Aqui eu coloco, né, um aeromodelo que vocês conhecem bem aqui, para a gente enxergar quantas aplicações do PWM tem nesse aeromodelo. Posso variar a velocidade do motor. Tá? A velocidade do motor vai variar a velocidade de voo, né? No caso de um hélice. Né? Quanto mais rápido for a rotação da hélice, mais rápida vai ser a velocidade do aeroplano. Aí. Onde vocês devem ser robistas aí nessa área de aeromodelismo, né? Ou participaram do projeto do avião, né? A gente, na engenharia mecânica, tem competições de avião, né? Então, bem legal aí. Né? Espero que vocês já tenham, né? Ou, né, são robistas mesmo, compram os aeromodelos ou montam os aeromodelos, né? E dentro do aeromodelo você tem um motor. Para você controlar esse motor, você vai precisar de um sinal PWM. E para controlar, tá, através desse mecanismo, os flaps e o leme. Né? O leme determina a direção do avião, isso tudo vale para o barco também, né? O barco, só que o barco, a diferença do barco é que só tem leme. O barco não tem flap, porque ele não voa. Né? E aí você tem os flaps, né? Os flaps que servem para você subir ou descer. Né? Então, como vocês conhecem bem a dinâmica dos voos aí, e o pessoal que gosta de aeromodelo, né? Gosta de aeromodelo, né?
deve se divertir bastante com isso, né? Não tenho muita habilidade com isso não, mas a gente vê muitos vídeos no YouTube lá, fantásticos de reprodução de aviões comerciais, o pessoal faz o avião de uma, né, de uma, com uma precisão, né, com uma fidelidade enorme, tem Concorde, tem um Boeing, tem aquele avião russo, um Antonov, alguma coisa assim, né, que ele veio que é o maior avião cargueiro do mundo, né, o pessoal faz em escala, né, e monta mesmo e o bicho voa, né, e no YouTube tem vários desses vídeos aí, né, que mostram, né, todos os aeromodelos aí, e todos eles utilizam servomecanismo. Tá? Então, algumas aplicações, lâmpada, motor DC, né, e servomecanismo. Né? Servomecanismo vocês conhecem bem, né? Vocês usam aqui, inclusive aqui que eu coloquei uma foto, ó, achei uma foto aqui na internet, da parte interna de um aeromodelo, tá, onde ele está lá os dois servomecanismos, normalmente ligado no controle remoto, né? E esse controle remoto manda sinal PWM, né, para o servomecanismo, para você controlar o leme, para você controlar os dois flaps, né? Então ele é um dispositivo mecânico aí, né? Encontrar bastante vídeo aí, né? E uma coisa bastante acessível hoje, dá para montar, né? O pessoal que gosta de fazer trabalho manual, a gente já tem kits prontos também, né, para montar, ou você compra o avião pronto só para se divertir voando, né? Então dá para fazer. E dê uma olhada no YouTube esses vídeos, né, de réplicas, né, em tamanho reduzido dos aviões famosos aí, é incrível como eles voam, né? Tem todos os modelos famosos aí dos aviões, você consegue, o pessoal da Alemanha gosta muito disso, tem competições, né, onde, né, o ganha-prêmio lá, quem reproduz, e tem que voar o bicho, né, o aeromodelo, né, em versão modelo, tem que voar, ele voa, né, ele voa, né, voa com hélice, ou tem alguns que tem turbina mesmo, né, a pessoa tem turbinas de tamanho reduzido, né, e voa, tem modelo Concorde, é uma coisa muito legal, né. Lá no YouTube vocês podem procurar bastante e podem se divertir bastante com isso. Mas aqui tem o servomecanismo, tá? Aqui eu tenho, observe que ligar um servomecanismo é muito simples, porque ele tem são 3 pinos, né? VCC, terra, e o pino que é ligado no PWM. Como o servomecanismo, ó, ele tem aqui um circuito integrado dentro dele, a impedância dele é muito alta. Então, ele não exige corrente do porte. Então, é só ligar, né, um daqueles 6 portes diretamente no sinal do servomecanismo. Então, não tem segredo nenhum. A figura fica muito parecida com esses sensores que eu acabei de fazer aqui, né? Então, não tem segredo de você ligar um servomecanismo. É só escolher um canal PWM. Tá? Por que fica fácil? Porque esse eixo aqui ele é controlado por um step motor, um motor de passo, que vocês estão vendo aqui, né? Motor de passo, né? E ele pega o valor, né, do PWM, esse valor aqui, e converte, tá, no eixo. Né? Ele converte no valor de eixo. Dentro dessa proporção aqui, ó. Aqui essa figura dá para ver direitinho. Ó. Tá? Na posição de referência zero, né, você tem normalmente, tá, 5% de ciclo de trabalho. Ou seja, se você tiver com 20 milissegundos ou 50 Hz de sinal, 50 Hz, 20 milissegundos, quando você coloca 1 milissegundo no pulso, ele vai para a posição zero. Então, aquele processador, tá, esse processadorzinho que está aqui, ó, ele faz essa conversão. Tá? Se você coloca 1,5 milissegundo ou 7,5% do ciclo de trabalho, ele deixa na posição 90. Por outro lado, se você coloca 10% do ciclo de trabalho, ou seja, 2 em 20 milissegundos, ele coloca na posição 180. Então, ele varia o eixo de 0 a 180 de acordo com o sinal PWM. Você não precisa se preocupar com essa temporização, porque a biblioteca servo do Arduino, a biblioteca servo do Arduino já faz toda essa conta para você. Então, você simplesmente vai colocar lá servo write, a função write da biblioteca servo, a função escrever da biblioteca servo, você coloca um ângulo de 0 a 180 e ele já coloca para você. É por isso que todo mundo usa o Arduino, né? Com essas bibliotecas que ele tem, né? Com essas facilidades.
Então, isso é fantástico, né? Por essa parte aí que ele faz. Vamos lembrar também que CCB tem a questão do torque, né? Então, o torque é importante para você dimensionar o seu servomecanismo, que depende do peso que ele vai carregar. Sei lá, você está fazendo um aeromodelo pequenininho. Claro que o torque dele não precisa ser grande. Mas você pega esses aeromodelos, né, que você vê lá no YouTube, que são aeromodelos de 2, 3 metros, que voam, né, ali você vai precisar de um torque maior. Né? A torque é a força que o motor vai ter que ter para segurar, para sustentar um determinado peso. Tanto que o torque é determinado pelo peso sobre o braço que ele tem, que ele usa para sustentação, que é o braço do próprio servomecanismo. Se você for olhar aqui, ó, essa figura, é esse braço que tem aqui. Ó. Então, você vai dimensionar o servomecanismo, né, em função do torque que você precisa. Como você compra os kits de avião, aí normalmente já vem tudo especificado, mas se você quiser fazer tudo isso, né, procure informações, né? Esse Futaba que está aqui, ó, tá, é o maior fabricante nessa área de servomecanismo japonês, né? Fabricante japonês, que tem bastante aqui no Brasil, você encontra nas lojas, principalmente de aeromodelismo, esses servomecanismos, mas também você encontra nos sites aí de Arduino, tá? Você não tem dificuldade aí. Tá? Para a gente já encerrando, tá? Aqui você tem a figura, observe a ligação do servo diretamente no porte, é só observar se é um porte PWM. Tá? Aqui, né, como você utiliza a biblioteca, né? Então, aqui está a biblioteca do servo, que eu copiei lá do Arduino, e você vai usar normalmente a posição servo write. Então, servo write 90, você vai gerar um sinal de 1,5 milissegundo ali em 20 milissegundos, gerando 7,5% de ciclo de trabalho. Tá? Aqui um exemplozinho, né, de um controle de servomecanismo, né, tá, onde você vai ficar variando o eixo dele, ó, observe que eu fico variando aqui, ó, a posição write, no caso eu chamei o write, o servo de mais servo, né, aqui, ó, servo mais servo, usei um label, né, diferente, né, o pessoal do Arduino utiliza, e aqui eu estou fazendo um programa em loop, que vai de 0 a 120 graus, não 180, 0 a 120 graus, variando de 1 para 1, com delay de 15 milissegundos. Né? Então, ele vai de 0 a 120, depois volta a 0, e fica fazendo isso. Isso a gente vai fazer, né, no laboratório, não hoje, né, mas no nosso próximo laboratório, na experiência com o servomecanismo. Tá? É bem tranquilo. Né? E para encerrar, o motor DC, a única diferença que existe do motor DC para o servomecanismo é que você vai precisar de um driver, porque o motor DC ele exige uma corrente, diferente do servomecanismo. Por isso que você usa um transistor para acionar o motor. De resto, é tudo igual. Né? Claro que ele não usa sinal, né, de ele usa sinal de PWM, mas ele não usa o sinal de PWM de 0 a 10%. Ele usa o sinal de PWM de 0 a 100%. Então, 0, o motor está totalmente desligado, 100% está com a velocidade máxima. Né? O chip 120 é um transistor Darlington que dá a capacidade de corrente. Se você quiser usar placas, né, que são chamadas ponte H normalmente, essas placas, né, você pode comprar placas prontas e você usa uma biblioteca, como essa placa da Robocore aqui com dois. O pessoal que usa aqueles carrinhos, né? Vocês devem ter feito aqueles carrinhos lá com o Hélio, com o Pelkman, né? E ele, você deve ter usado, né, esse tipo de placa para fazer controle de motor. E aí você usa a biblioteca direto. A biblioteca fica variando, só que a diferença é que o sinal não varia de 0, né, a 10%, ele varia de 0 a 100. Né? 0, motor desligado, 100, motor totalmente ligado. Né? Aí você tem o controle, e é aqui um programinha que a gente vai estudar, né? A função que a gente usa, no caso do PWM, para de 0 a 100 é anargo write. Não a função servo. A função servo não serve para controlar o motor DC. Você usa diretamente a função anargo write, onde você vai colocar o canal aqui do transistor, que no nosso caso aqui é o canal 0, aqui, ó. Tá? Estou colocando no canal analógico 0, tá? E, né, o valor que varia de 0 a 255, porque a resolução do sinal analógico dele é de 8 bits. Né? Então, aí você vai ficar variando a velocidade do motor aqui. No caso, eu estou lendo um valor analógico,
Estou lendo o valor analógico, aqui, análogo reach, que eu leio um potenciômetro, e esse potenciômetro controla o valor que vai de 0 a 255. A gente vai analisar melhor isso na próxima aula, tá? E vamos analisar essa lista de exercício aqui na próxima aula. Eu não vou pedir para você entregar a lista essa semana, tá? Vou dar mais uma semana para vocês lá, e na próxima aula, que não é, né, a próxima segunda-feira, né? Então, eu vou dar uma semana a mais para vocês, mas a gente não vai ter outra aula daqui até lá. Né? Então, eu peço para vocês, né, refletirem sobre essas questões aqui. Né? Ok? Então, eu estou pedindo para fazer um código, tá? Esse código a gente vai fazer no laboratório, então, se não der tempo, aí você pode deixar esse código aqui aberto para a gente poder, né? A entrega dessa lista talvez seja antes da aula de laboratório desse assunto aqui. Tá? Mas a gente conversa depois. Aí. Bom, fechando aqui então a nossa aula, eu acho que não temos problema na presença, todos estavam presentes, não preciso fazer chamada de novo. Tá? Vou dar intervalo aqui de uns 15 minutos, são 9 horas, aqui 9h20, no máximo 9h30 a gente começa a nossa aula de laboratório, tem que preparar aqui toda a experiência, então demora um pouquinho. Tá? A nossa aula de laboratório não é em relação a esse assunto, tá? A gente vai dar aula de laboratório em relação ao assunto da aula passada, que é a parte de interrupção e controle de energia, o watchdog. Tá? E vamos usar também uma placa, né, de LEDs e de chave para a gente poder trabalhar aqui. Tá bom? Em 20, 25 minutos, dependendo do tempo que eu demorar para a montagem aqui, a gente já dá início. Eu vou fechar essa aula e, na sequência, abro. Tá? Eu vou parar a gravação nesse momento. Parar a gravação.